Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar a nossa aula? Aula de número 7 traz o quê? Revisão e avaliação. Então, vamos para a nossa revisão. Muito bem, vamos falar sobre a escola literária modernista. Antes de começar esse movimento em si, aconteceu o quê? O pré-modernismo. Então, vamos verificar o que foi o pré-modernismo. Vejam aí. O pré-modernismo ele aconteceu no final do século XIX e início do século XX. O que estava acontecendo na sociedade nesse período? Ali aconteceu o quê? A abolição da escravatura, implementação do trabalho assalariado, implementação do regime republicano, tá? Então vejam aí que estava acontecendo conflitos, né? Abolição, então estava um clima de muita incerteza, implementação de situações como o trabalho assalariado, já que estava ali dando liberdade aos negros, né? E também a questão de como vão ser trabalhados agora. Se ele é um homem livre, ele vai ter que receber. E receber quanto, né? Então, tinha que estipular isso aí e a implementação do regime republicano, certo? E aí, o que foi o pré-modernismo? Vejam aí, o pré-modernismo, gente, ele foi um projeto literário. O desejo de rever, né? De revelar o verdadeiro Brasil para os brasileiros. Professora, então, o pré-modernismo, ele é considerado uma escola literária? Não, tá? O pré-modernismo, ele não é considerado, tá bom? Uma escola literária. Presta atenção nessa informação, ele não é. Por que o pré-modernismo não é? Porque ele é um projeto, ele é um período de transição, né? Então ali eles já estavam buscando a identidade literária para formar o novo movimento, que seria o quê? O modernismo em si. Então ele é um projeto literário que vai buscar essa identidade, que eles dizem o quê? Que é a verdadeira identidade brasileira na literatura, tá? Então não podemos dizer que o pré-modernismo é uma escola. Não é, certo? E aí teve ali participação de escritores nesse movimento, né? Para fazer essa transição. Vamos verificar quais são esses escritores. Aqui eu estou trazendo os principais, tá bom? Então, um dos principais aí, Euclides da Cunha, tá? E aí ele trouxe a obra Os Sertões. Lima Barreto, com a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Monteiro Lobato, com Urupês, e Augusto dos Anjos, com o livro Eu, certo? Então, esses aí foram os nossos principais escritores nesse período de transição, certinho? Vamos dar continuidade, então, à nossa aula. E aí, depois que passou todo esse processo aí de transição de uma escola, aconteceu realmente a escola literária modernista, né? Então, aconteceu o modernismo brasileiro. Por que a gente fala aqui que é o modernismo brasileiro? A gente recebeu influências, né, gente, lá das vanguardas europeias. Mas, como nós estamos criando a identidade literária brasileira, então ali ia pegar essa influência, mas trazendo características do Brasil, o jeito brasileiro. Certinho? E aí, como aconteceu? Esse movimento teve início na Semana da Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro de 1922. Esse evento teve 3 dias, tá? Aconteceu durante 3 dias. E na segunda noite foi o que teve maior repercussão. Por quê? Houve uma confusão, exatamente no momento em que estava sendo declamado o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. A plateia vaiou. Então, devido a isso, teve uma grande repercussão nos jornais, certo? A crítica, né? E aí, grandes nomes de literários, os poetas, né, ali que se reuniam, os artistas, porque não vamos dizer que esse movimento iniciou somente com escritores, tá?
teve ali também músicos, né? Artistas plásticos, então foi um movimento realmente da arte como todo, de poesia, de música, de interpretação. Então, esses escritores, esses artistas se reuniram, né? Entre eles, um dos conhecidos aí, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, né? Vilas Lobos. Então, Vila Lobos, então verifiquem aí que tem uma diversidade de artistas que participaram para a construção desse momento, do novo movimento, né? E aí, como eu falo para vocês ali, como são muitos artistas, teve ali quem diga que quem puxou as vaias naquele momento, né, foi Oswald de Andrade para fazer uma grande repercussão para o movimento. Falando bom ou falando coisas ruins, mas eles queriam ser notados. E conseguiram, né? Porque a segunda noite foi marcante. Tanto que a gente comenta bastante sobre ela. Certo? Então vamos lá, dar continuidade à nossa aula. E aí o modernismo ele traz fases, certo? Vamos lá para a primeira fase do modernismo. A primeira fase, ela é chamada de o quê? Fase heróica ou de destruição. Destruição dos valores do passado e busca pela identidade nacional. Segundo Menotti del Pichia, o grupo da semana não formou um código, formou uma consciência, né? Um movimento libertador a integrar nossos pensamentos e nossa arte na paisagem e no nosso espírito dentro do lado autêntico brasileiro, tá? Então veja aí que ele formulou ali todo esse código, tá bom? Então esse aí foi o pensamento, a crítica, né? O que o nosso segundo esse autor falou sobre esse movimento. Inclusive, ele participou de forma ativa, certo? Então, vamos agora para as características dessa primeira fase. Nessa primeira fase, como falei, ele é uma fase mais radical e nacionalista. Busca por uma identidade nacional, maior liberdade formal, com rupturas da sintaxe. Então, eles não vão se preocupar muito ali com a gramática, tá? Presença de regionalismo e linguagem informal, vai ter ali uma valorização do folclore, arte e cultura popular brasileira. Então, eles vão pegar muito da nossa cultura nesse momento. Uso de versos livres, né, e versos brancos, que aí eles não vão se preocupar nem com a medida, né? E muito menos com rimas. Outra coisa característica é o uso do sarcasmo e ironia. Quem são os principais autores dessa primeira fase? Foi o quem? Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Esses foram os que se destacaram nesse primeiro momento, certo? Então vamos lá, continuar? E aí, nós temos aqui a segunda fase. Começou com a desconstrução, né? Ali vamos acabar com tudo. Já na segunda fase, eles vão trazer o que? A consolidação. Ou eles também são conhecidos como geração de 30, tá? Reflexão sobre o sentido de estar no mundo e renovação da linguagem. Então, agora eles vão focar nesse sentido ali. O que a gente está fazendo? O que a gente pode mudar? Então, veja que é uma reflexão como um todo, pensando na sociedade, né? Veja que o foco é sociopolítico. E aí, as características dessa fase. Então, agora eles vão trazer a consolidação desse movimento, né? Vai ter uma vasta produção literária de poesia e prosa, tanto que eles são conhecidos como poesia de 30 e romance de 30, valorização do lado mais regional, né? Uma linguagem popular. Vai ter também a utilização de versos livres, que eu já falei que é sem métrica, em branco e sem rimas. Vai continuar nessa pegada, né? Porque eles querem ter liberdade de criação, crítica à realidade social brasileira, valorização da diversidade cultural do país, e a temática ali vai ser o lado cotidiano, social, histórico e religioso, que são bastante vividos aqui pelo nosso povo, principalmente naquela época, certo? Vamos para os principais autores dessa segunda fase. Quem se destacou? Olha só, quem se destacou aí foi Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge Lima, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Esses foram os que se destacaram nessa segunda fase, onde suas obras tiveram bastante repercussão, certo? Então aí, dentro desses escritores, vamos trabalhar hoje um pouquinho aí
Carlos Drummond de Andrade. Olha só, Carlos Drummond de Andrade é um grande poeta, tenho certeza que vocês conhecem, certo? Ele traz uma poesia marcante em quê? Reflexiva, ele traz uma poesia reflexiva, né? Fazendo questionamentos filosóficos sobre a vida, o mundo e o ser humano. Ele também é um poema famoso dele, No Meio do Caminho. Não sei se vocês sabem aí aquele que é no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Basicamente, o poema se resume a essa construção, né? Só vai mudando a posição. E ele é super conhecido. E aí, esse escritor, ele tem fases. Vamos verificar as fases aí. Ele tem a fase da poesia cotidiana, onde ele traz o quê? Relatos do cotidiano com acontecimentos banais, corriqueiros, sentimentos, a presença de humor e ironia. Realmente ele faz assim com maestria, os textos dele são maravilhosos. Aí tem a poesia político-social, que aí já vem trazendo um caráter político-social, revelando uma visão mais profunda, certo? E angustiado do mundo. Isso aí revelando as angústias do escritor. Muito bem. Então aí tem a poesia filosófica. Este período ficou conhecido também como a fase do não, tá? Na qual o pessimismo, certo? E o desencanto diante dos problemas políticos sociais são usualmente presentes como tema da vida, a morte, o amor e a passagem do tempo. Outra fase dele é a poesia memorialista, que vai trazer o quê? Ironia e humor, certo? Os aspectos ali a serem resgatados nas suas poesias. O tema central da fase final, né, que a gente chama aqui de drummondiana, é o saudosismo à infância do autor em sua terra natal, o interior mineiro. Vejam aí que quando ele começa a escrever as primeiras poesias dele, começa ali ainda em período de guerra, porque esse movimento aconteceu ainda num período de guerra, né? 1930, 1945. Então, tem esses conflitos aí e o autor passa por todo esse processo nessas fases de amadurecimento também. Vamos verificar aqui um poema dele super conhecido. Vejam aí, José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Então vejam aí que ele faz questionamentos. E agora, José? Né? Essa é uma poesia político-social, certo? Esse poema ele ilustra o sentimento de solidão, de abandono do indivíduo, né? Numa cidade grande, ele sente ali a falta, ele tem falta de esperança, ele tem uma sensação de estar perdido na vida, abandonado, né? Sem saber que rumo tomar. Por isso que ele fica, e agora, José? E agora você? Certo? Outro escritor aqui que eu trago para vocês, vamos lá verificar. Outro escritor super famoso, Marcos Vinícius de Melo Moraes. Esse escritor, ele é importante no nosso nome, né? Na poesia e na música. Um dos criadores do movimento Bossa Nova, poesias com misticismo religioso, figura feminina e o cotidiano. Ele também tem fases, tá bom? Vamos lá verificar quais são as fases desse escritor, que vocês devem conhecer ele melhor como Vinícius de Moraes. Primeira fase dele, ele tem a fase do misticismo. Já a segunda, na poesia dele, ele traz um pouco mais de sensualismo. E na terceira fase, o cotidiano e a poesia social. Vejam que esses dois escritores têm fases e cada fase mostra características literárias específicas desses escritores, tá? Então, atenção aí. Olha só a poesia que Vinícius de Moraes fez. Vamos lá. A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas.
Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. Olha só, nesse poema aí, Vinícius de Moraes, ele faz uma metáfora, né? O que seria a metáfora? Uma comparação de forma que não foi explícita. Ele compara, ele faz uma relação da rosa, né? Uma rosa mesmo, o desabrochar da rosa, quando ela abre, ela exala o seu perfume. E ele compara ali a bomba de Hiroshima a uma rosa, que quando ela abriu, ela exalou uma fumaça, jogou uma fumaça, uma bomba, né? Que causou muita destruição. Então, aí ele compara esse momento de muita tristeza ao desabrochar de uma rosa, que quando abre, ao invés de exalar uma felicidade, cheiro, algo agradável, infelizmente causou muita tristeza e dor. Então, veja que é bem reflexivo aí, certo? Essa poesia. Aí vamos agora para a última fase do modernismo, terceira fase, conhecida também como geração de 45. Essa geração já vai trazer o quê? O equilíbrio, né? O lado mais objetivo da vida e também vai continuar ali focando sociopolítico. As características, traz as características aí, linguagem mais objetiva e equilibrada, influência do parnasianismo e simbolismo, que eles já vão se preocupar novamente com estética, oposição à liberdade formal, né? Forte preocupação com a estética e perfeição, valorização da métrica e da rima, temáticas sociais e humanas. Veja, então, que eles vão pegar ali, vão fazer um resgate. Vamos lá, não vamos destruir tudo, não, vamos pegar aqui e ver o que pode melhorar e aplicar agora, certo? Então, vejam aí que ele faz um resgate para essa terceira fase. Enquanto eles queriam liberdade de escrever, nessa fase aqui, eles já querem novamente a métrica e a rima, o que exige mais, né, na hora da escrita, certo? Vamos dar continuidade aí. E aí, os principais autores nessa terceira fase, quem foram? Foi o Mário Quintana, João Cabral de Melo, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Esses foram os principais autores que se destacaram na terceira fase, onde eles fazem essa busca, né? Eles vão lá e retomam algumas coisas do passado. Percebam que a primeira fase eles vêm querendo quebrar o quê? Tudo o que já aconteceu. Era algo novo, não queriam aproveitar nada, que era a fase de quê? De destruição. Depois a consolidação, vamos já montando, agora já está moldando. Quando chega na terceira fase, que aí vamos dizer assim, que é um lado mais maduro, a gente não precisa também esquecer de tudo. Vamos ali resgatar um pouquinho do parnasianismo e simbolismo, que vai trazer o quê? Um lado mais subjetivo, certo? Musicalidade ali do simbolismo, certinho? Então, muito bem, olha, só para lembrar, começamos ali com o pré-modernismo, lembrando que o pré-modernismo não é uma escola literária, ele é um projeto de transição, onde eles estão ali naquele momento de pensar numa identidade literária para o Brasil, certo? O que é mesmo um movimento, uma escola literária é o quê? O modernismo. O modernismo teve 3 fases, né? Super importantes. Teve bastante ali poesia e prosa, lembrando de 2 autores que a gente trouxe muito importante, né? Que foi Carlos Drummond e Vinícius de Moraes, tá bom? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.